Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui, amados, para deixar-vos mais uma reflexão no livro de Provérbios. Hoje estaremos analisando o capítulo 2, do versículo 16 até o versículo de número 22. A palavra de Deus diz assim: a sabedoria também te livrará da mulher imoral e da pervertida que visa seduzir com palavra sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactou diante de Deus. A mulher imoral caminha a passo largo em direção à morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas seduzem ao lugar dos espíritos mortos. Os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem, e aprenderás a guardar a vereda do justo. Porquanto os justos herdarão a terra, e os íntegros nela habitarão. Porém os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desraigados os insinceros e desleais. Muito bem, amados, nós estamos buscando a sabedoria, estamos numa jornada em busca da sabedoria, em busca do conhecimento. Queremos trilhar o caminho dos sábios, e para trilharmos o caminho dos sábios, precisamos conhecer esses caminhos que a sabedoria nos mostra. Nos últimos áudios eu tenho dito a vocês que Deus, Ele tem colocado diante de cada um de nós sinais de alerta, sinais que nos mostrarão quais são os caminhos que devemos seguir. O versículo 16 diz que a sabedoria vai nos livrar da mulher imoral, ou seja, da mulher adúltera, daquela que nos elogia com suas palavras. O adultério, ele é aplaudido e incentivado como um avanço da sociedade contemporânea. Em vez de ser encarado como um sinal de sua decadência, hoje a mídia incentiva o adultério. Basta nós ligarmos um canal de televisão, nós veremos que as novelas incentivam hoje a prática da traição mútua e também a prática do sexo livre entre mulher com mulher, homem com homem. E está difícil nesses últimos dias porque existe uma lei que proíbe-nos de pregarmos contra isso. Então, quando nós vemos que o adultério ele é incentivado pela mídia, pela população, que é aplaudido pela população, existe uma decadência onde a própria população brasileira tem se contaminado com isso. Existe uma estatística que os brasileiros, nas últimas décadas, têm trocado de parceiros sexuais, muitas vezes mais de 10 vezes. E
existe uma estatística que mais de 60% dos homens têm traído sua mulher. E mais de 40% das mulheres são infiéis aos seus cônjuges. A infidelidade conjugal é uma triste marca dessa geração que se corrompeu. A geração que deixou de buscar a sabedoria e transgrediram para o caminho do erro. Sabedoria não é correr atrás de aventuras sexuais, mas afastar os pés dessa estrada tortuosa, desse caminho sinuoso que nos leva à perversidade ou à promiscuidade. A verdadeira felicidade não está numa cama de adultério, mas na pureza e na santidade. A mulher adúltera, ela é sedutora. Inclusive, tem uma beleza fora, muitas vezes, dos padrões. É admirada por todo, porque se enfeita para seduzir. Suas palavras são mais macias e a sua maneira de se expressar são mais doces do que o mel. Porém, aqueles que se deixam atrair por essas palavras, colocam os seus pés no caminho da morte. O adultério está fora, o adúltero ele está fora de si. E só aquele que quer se destruir comete tal loucura. A mulher adúltera não é fonte de prazer, mas é uma cova que nos leva à morte. Não permita, meu irmão, não permita, minha irmã, que sua vida transite nessa avenida de liberdade, que no final vai se afunilando, tornando-se um beco da escravidão. As carícias de uma mulher adúltera não ameniza a angústia da alma. São momentos até prazerosos, mas que acaba levando-nos a uma consciência pesada. Não torna a vida mais amena, mas transforma um pesadelo. Fuja da prática do adultério. Valorize seu casamento. Invista em sua vida conjugal. Beba da sua própria cisterna, da própria fonte da sua vida. A Bíblia diz que aquele que deixa a pessoa de sua mocidade, aquele que que esquece da aliança feita diante de Deus, acaba cometendo o adultério. O casamento, ele é uma aliança firmada entre um homem e uma mulher na presença de Deus. Agora, o adultério, ela é a quebra dessa aliança. A infidelidade conjugal, ela é uma traição amarga. É como apunhalar a esposa ou marido pelas costas. A mulher adúltera, movida por uma paixão incontida, deixa o seu companheiro da sua aliança, da sua mocidade, com quem firmou um casamento de amor, e passa a viver uma vida de infidelidade. Ela deixa da fidelidade para trair o seu companheiro, para trair o seu marido. Assim como também o marido que trai a esposa, ele rompe uma aliança de amor, de fidelidade, para buscar aventura, uma aventura carnal. E atrai para a sua cama, muitas vezes, outras mulheres, ou a mulher trai outros homens para a sua cama, a fim de dar curso a um desejo
pecaminoso seu coração e a transitar muitas vezes em um caminho tortuoso, a enredar-se em um abraço, aqueles que se entregam à sua sedução, o adultério, não é apenas um ato de infidelidade ao cônjuge, na verdade é a apostasia do amor, mas também é um abandono da própria aliança feita na presença de Deus. É dar as costas não apenas ao cônjuge, mas romper com a própria aliança feita com Deus. Estamos, amados, vivendo um tempo difícil, desse tempo em que o casamento está se tornando tão banal, onde casa-se hoje e divorcia-se amanhã. E isso é tão estimulado através da mídia. As pessoas amam postar na mídia: fulano de tal separou-se da esposa. A esposa do fulano de tal já está com o novo namorado. E agora o fulano arranjou uma mulher que é mais bela que a sua esposa. E tudo isso vai sendo divulgado na mídia como sendo normal. Nesse tempo em que a fidelidade conjugal está se tornando tão escassa, existe um incentivo à prática do adultério. Esse adultério é tão incentivado que muitas vezes as pessoas até te empurram para o braço de outras pessoas, tentando romper aquilo que você estabeleceu diante de Deus. Deus instituiu o casamento. Deus tem a fórmula para a felicidade conjugal. A felicidade não habita na cama de um motel ou de hotel ou num quarto de adultério. A solução não é abandonar o casamento para buscar novas aventuras, nem mesmo para contrair nova núpcia. Porque a Bíblia diz que se você divorciou da sua esposa, ou se a esposa divorciou do marido, deve se manter solteiro, ou reconcilie, diz a palavra de Deus. Porque se você divorciou da sua esposa, você está empurrando ela para que ela se torne adúltera. E se você casar novamente com uma mulher separada, você também estará em adultério. E a mulher que casar com um homem separado também estará em adultério. Ainda que ela seja solteira e venha casar com um homem separado, segundo a palavra de Deus, estará em adultério. E o homem que é solteiro e casar com uma mulher separada, tanto o homem quanto a mulher estará em adultério. É isso que a palavra de Deus diz. Aqueles que se divorciam e se casam de novo, descobre que o segundo casamento se tornou pior do que o primeiro. Não abandone o barco na tempestade. Seja fiel até o fim. Gregório, eu conheço bem isso. Eu posso falar com conhecimento de causa. Muitas vezes eu fui infiel para minha esposa, mas graças à misericórdia de Deus, eu tive a reconciliação, tive a oportunidade de salvar o meu casamento. Então, eu posso falar com conhecimento de causa. A palavra de Deus diz no versículo 18 que esta mulher, a casa dessa mulher inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Nossa sociedade, amado, está tão doente moralmente, espiritualmente, que a prostituição está sendo encarada como uma profissão. Já se fala em organizar, na verdade já até existe o sindicato das prostitutas. Já existe o sindicato da LGBT, onde você não pode mais pregar contra homem com homem, mulher com mulher. Então, existe... eu sei disso porque eu trabalhei muito tempo à noite e eu ia pegar o ônibus
numa praça ali ali próximo a Afonso Pena, e eu conheci várias pessoas que faziam parte do sindicato dos homossexuais, onde eles agrediam, inclusive, as pessoas que falavam alguma coisa contra eles. Então, faz-se a propaganda para exaltar a prostituição como um caminho legítimo, como algo que produz felicidade. Mas a palavra de Deus é categórica em dizer que a casa da mulher adúltera se inclina para a morte, e que as veredas, ou seja, o caminho da mulher adúltera, se inclina para o reino das sombras da morte. Envolver-se em um adultério é, na verdade, enrolar uma corda no pescoço e caminhar na direção da infelicidade. É colocar os pés numa estrada cujo destino é o abismo. E ao cair esse abismo, essa corda vai te enforcar. Trair o cônjuge é agredir. Se você trai a sua esposa, você está agredindo a sua esposa. Se a esposa está traindo o marido, ela está agredindo o marido. E não somente agredindo, você está agredindo o seu próprio corpo. Porque todo pecado é fora do corpo. Mas o pecado do adultério, você peca contra seu próprio corpo. É algo muito violento. Promover a infidelidade conjugal é ser um agente do mal. Atrair uma pessoa para a cama do adultério é destruir sua reputação, é matar sua honra. Viver a cata de aventuras sexuais é lambuzar-se no pecado do adultério e entregar sua família à desgraça, sua alma ao inferno. O caminho do adultério, por mais prazeroso, tem um preço muito alto. Eu digo isso porque o adultério é prazeroso. A Bíblia mesmo diz que o pão comido escondido, ele é mais delicioso. Mas essa prática, ele é prazeroso, mas tem um preço muito alto. O pecado do adultério leva você mais longe do que gostaria de ir. Custará você um preço mais alto do que gostaria de pagar. E reterá você mais tempo do que gostaria de ficar. Afaste seus caminhos, os seus pés do caminho da morte, afaste seus pés do caminho do adultério. Escolha a vida e viva feliz com a mulher da sua mocidade. Honre a sua esposa, elogie ela, leva ela ao passeio, faça com que as pessoas vejam você ao lado da sua companheira. Você, esposa, convide seu marido para saírem junto, de mão dado, para que as pessoas possam ver que vocês são felizes. Todos aqueles que se dirigem a uma mulher para praticar adultério, eles não voltarão e não encontrarão novamente o caminho da vida. É isso que a Bíblia diz, não haverá como reconciliar. Adultério começa, às vezes, sem alarde. Muitas vezes, um olhar sedutor, uma palavra de elogio, um gesto cativante, dar guarida a qualquer desses sinais, pode ser o começo de um caminho sem volta. Quando uma pessoa entra nessa aventura, pensa estar no controle, acha que pode sair a qualquer momento. Muitas vezes uma mensagem no WhatsApp, um elogio no seu privado, muitas vezes isso acaba fermentando um desejo estranho, um desejo sexual, que pode levar você para um caminho sem volta. Você não quer viver em pecado, você não quer viver no caminho da morte, não quer muitas vezes viver uma vida de infelicidade, mas muitas vezes você até não quer uma relação permanente, apenas um pouco de emoção. Porém, o adultério é uma armadilha, é um laço mortal. A Bíblia diz que
as cordas dos nossos pecados nos amarrarão, irão nos reter, irão nos amarrar literalmente. Existem pessoas que entraram em um relacionamento extraconjugal e não conseguiu sair. Muitas vezes, ainda mais se houver um filho fora do casamento. Você criará um corpo estranho, um corpo que será muitas vezes contrário ao seu próprio casamento. Então haverá uma rivalidade nesse seu casamento. Um corpo rival com a sua esposa que irá acabar com o seu casamento. Aquele que se dirige para a cama do adultério, ele fica preso com correntes grossas e não consegue mais sair. Ali, nessa cama cheia de sedução, fica a honra. Você sai dali desonrado. Dali se leva a culpa, se leva a vergonha, a perturbação, a paz. Tudo isso fica nessa cama do adultério. Tenha um pensamento sólido, amados. Não entre nesse caminho. Eu tenho acompanhado muitas pessoas que são infelizes, que caíram nessa trauma de morte. Muitas pessoas, eu estou na rede social há muito tempo, amados, e muitas pessoas se comunicam comigo. Diz: presbítero, eu errei, cometi isso, aquilo, meu casamento acabou. Eu entrei numa relação extraconjugal e acabei tendo filho fora do meu casamento, perdi a paz, perdi minha esposa, meus filhos legítimos me desprezam. Tudo isso acontece numa cama do adultério. Adultério é um caminho sem volta. Entrar por ele é trafegar por um labirinto cheio de perigos, amados. Aqueles que quebram a aliança conjugal, eles na verdade, eles estão apostatando o amor. Eles buscam prazer nas fontes poluídas do adultério. Não percebe que estão perdendo a oportunidade de transitar pelo caminho da vida. Eles perdem o caminho da vida. O adultério é um pecado contra o próprio corpo. É um pecado contra a sua esposa, contra seu marido, os filhos, contra a família, contra a igreja, contra a sociedade. O adultério é um pecado, acima de tudo, contra Deus. Os adúlteros são transgressores da lei de Deus, que diz: não adulterará, não cobiçará a mulher do teu próximo, que está em Deuteronômio, capítulo 5, verso 18 e verso 21. Os adúlteros, a palavra de Deus diz que não herdarão o reino de Deus. Então, se você praticou ou está nessa prática, arrependa-se enquanto é tempo. Assim, a palavra de Deus no versículo 20 diz que aqueles que andam por esse caminho, pelos caminhos dos homens de bem, guardará a vereda do justo. Então, existe uma bem-aventurança que alcança a cada um que trilha o caminho do bem. Quando nos afastamos do caminho errado e colocamos nossa fé novamente no caminho certo, primeiro renunciamos o mal, depois fazemos o bem. Primeiro dizemos não às propagandas sedutoras que tentam nos arrastar na correnteza da iniquidade. Depois damos nosso sim aos preceitos da santidade. Primeiro deixamos de andar com os maus que se ajuntam para dar vazão às suas paixões. Depois nos tornamos companheiro da jornada dos homens de bem. Existe um caminho largo e espaçoso que leva à morte. É um caminho estreito, apertado, mas que nos conduz à vida. Existem dois caminhos, amados. Um caminho da vida e o caminho da morte. Nós precisamos encontrar o caminho da vida. Não podemos transitar no caminho da morte. Existe um caminho cheio de atrativos
que desemboca na perdição e um caminho de renúncia cujo destino final é a bem-aventurança eterna. A sabedoria, ela pega-nos pela mão e nos faz caminhar com os homens de bem, matricular-se nas escolas da santidade, firma os nossos passos na vereda do justo. Essa vereda pode não ter a mesma beleza, a mesma atração que há no mundo, que o mundo oferece. Esse caminho estreito pode não ser um caminho que parece ser cheio de alegria, de harmonia, onde existem os atos carnais, mas que o mundo oferece. Nessa vereda não há truques, nem engano. As placas que estão ao longo desse caminho exigem de seus caminhantes arrependimento, renúncia, fé e obediência. Exige consagração, perseverança. Porém, esse caminho garante a todos que trilha desse caminho vida, garante que haverá paz, que haverá segurança e também a bem-aventurança eterna. Matricular-se no caminho da sabedoria é trilhar o caminho da vida, é desviar-se os seus pés do mal. A Bíblia diz que o versículo 21 e 22, para encerrar, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos, ou seja, os livianos, serão dela desraigada. Então nós vemos aqui que há dois caminhos: o caminho da obediência e da desobediência, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da desobediência, ela é larga. Trafegar por ela é trafegar no meio de uma multidão. Esse caminho oferece muita vantagem, promete muitos prazeres, anuncia muitas aventuras. Nesse caminho não há proibição. Tudo é permitido, tudo é tolerado. Você é aplaudido, é invejado muitas vezes. As pessoas dizem: eu me recordo uma certa feita onde as pessoas diziam: eu tenho inveja do Gregório, porque ele faz o que bem quer, mas eu estava caminhando a passo largo para a morte. Ao final desse caminho, porém, é a morte. Aquele que anda por essa estrada espaçosa, elas serão arrancadas, serão desraigadas da terra, não permanecerão na congregação do justo, nem prevalecerá no juízo. Ou seja, no dia do julgamento, serão lançados literalmente para o inferno. Não existe purgatório, amados. Algumas pessoas dizem: eu estarei no purgatório. Não há como ir para o purgatório. Só existem dois caminhos: o céu ou o inferno. Já o caminho da obediência, ela é estreita. Sua rota é, na verdade, uma subida contínua. Ela não é um caminho que não te cansa. É um caminho de rota, de subida contínua. Esse caminho exige que você renuncie, que você sacrifique, faça um sacrifício. Porque é difícil, amado, você renunciar ao pecado. É um sacrifício você abandonar aquilo que é prazeroso. É difícil você não olhar para aquilo que te atrai carnalmente. É um sacrifício você viver em um mundo pecaminoso, onde as pessoas te chamam para prática do pecado, mas somente aquele que negam a si mesmo e que toma sua cruz anda por esse caminho. O caminho, ele é estreito, ele exige a obediência, ele condena o pecado, ele proíbe, na verdade, o pecado. Porém, aquele que segue por esse caminho, ele habitarão na terra, entrarão no gozo eterno e desfrutarão de alegria
Amados, diletos irmãos, hoje Deus coloca diante de mim e de você dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E Ele nos aconselha a andar pelo caminho da vida. O caminho, ele é estreito, embora seja uma estrada de renúncia, ela conduz para a vida, mas o caminho largo, embora seja uma estrada de prazeres, prazeres sem limite, onde nada é condenado, momentaneamente nada é proibido, mas o seu final leva à morte, uma morte eterna, a eterna separação, onde você não terá paz, onde a palavra de Deus diz que onde haverá pranto e ranger de dente, onde muitas vezes o seu final será somente lamento, sofrimento. Não siga pelo caminho largo, busque o caminho da vida, o caminho estreito se chama Jesus, Cristo de Nazaré. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz: porfiai em entrar pelo caminho estreito, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a morte, e muitos são os que entram por ele. Mas, porém, é apertado e estreito o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que encontram. Veja bem, nem todos encontrarão o caminho da vida. Muitos se perderão a sua felicidade, perderão o seu amor, perderão a sua paz. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã. Que Deus vos abençoe. Graça e paz para todos.